Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, sexta-feira, 17 de abril. Confira os destaques desta edição. Comitê de Enfrentamento do Covid-19 fala da estrutura para atender pacientes em Erechim. Estiagem causa prejuízos na agricultura. E aprenda a confeccionar sua própria máscara. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site do banco começou nesta sexta-feira, dia 17. O banco vai efetuar o crédito para cerca de 9 milhões de informais que não estão inscritos no Cadastro Único, CAD Único, do Ministério da Cidadania e fizeram a autodeclaração online. Com a forte estiagem que vem se prolongando na região do Alto Uruguai, muitas perdas nas lavouras já foram computadas pela Emater, conforme explica o agrônomo Luiz Ângelo Poleto. Confira. Com a falta de chuva no Rio Grande do Sul, as perdas nas lavouras gaúchas já têm prejuízos estimados em 236 milhões. Conforme explica o agrônomo da Emater, Luiz Ângelo Poleto, as perdas decorrentes da estiagem nas culturas de milho e soja ultrapassam R$500 milhão. Somente nas lavouras, 450 milhões na soja e 70 milhões no milho. Terminando a safra tanto da cultura do milho como da cultura do soja, e estamos chegando a 95% da safra de soja colhida, faltando praticamente 5% por maduro por colher. A nossa expectativa de produtividade era inicialmente de 64 sacos por hectare. Hoje estamos colhendo uma produtividade de 41 sacos por hectare, o que dá uma perda de 33,5% da safra esperada aqui na nossa região. No milho nós também temos 95% da área colhida e nós esperávamos uma produtividade de 154 sacos por hectare. Hoje estamos colhendo uma produtividade de 131 sacos por hectare, o que perfaz hoje uma perda de 15% no milho. Se nós computarmos as perdas do milho e a perda do soja, hoje a região está perdendo mais de R$500 bilhão. Aliado a todos esses fatores do coronavírus, certamente nós teremos bastante menos dinheiro girando e menos investimento, principalmente até no setor agropecuário. O agrônomo afirma que essas são as maiores perdas que a agricultura regional teve em termos de valores em função dos preços da saca de milho. Essa estiagem que está ocorrendo, ela não é a maior estiagem dos últimos tempos. No ano 2005 e 2012, nós tivemos perdas maiores com produtividade. Mas se nós observarmos hoje o preço que está o produto, a soja em torno de 90, o milho em torno de 45, é a maior perda em recursos financeiros pelo montante, né? A perda, somado à perda em produtividade e o valor do grão, a região está deixando muito de ter recursos financeiros à disposição dos agricultores e, é claro, dos municípios e também do governo do estado. E no próximo bloco você confere. Aprenda a confeccionar em casa a sua própria máscara de proteção. E médicos falam sobre o enfrentamento ao Covid-19. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para o final de semana. Já voltamos! Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Programa de relacionamento Cliente Master mais vantagens. Lasanha Seara 600 gramas, R$ 7,49. Cerveja Budweiser On Way, R$ 5,89. Se for dirigir, não beba. Contrafilé bovino com osso, R$ 19,90 kg. Costela suína Majestade sem pele resfriada, R$ 14,99 kg. Cebola, R$ 2,99 kg.
Cadastre-se pelo aplicativo, site ou na loja. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Órgãos de segurança iniciam campanha para arrecadação de alimentos. A ação teve início hoje e se estende até a data em celebração aos alferes, o cargo militar da época colonial, que também exerceu a profissão de dentista, e reunirá os órgãos de segurança de Erechim e outras entidades. As doações poderão ser feitas em ponto de arrecadação na Praça Júlio de Castilho, das 9 horas da manhã às 11 horas e no período da tarde, das 13 às 18 horas. E quem não consegue se deslocar até lá, também haverá uma equipe para buscar as doações. Basta fazer uma ligação para os números mencionados abaixo. Em coletiva de imprensa na última quinta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, médicos que compõem o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 concederam informações para a imprensa sobre medidas necessárias para enfrentar o coronavírus. Acompanhe. Em coletiva de imprensa realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, os membros do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, o novo coronavírus, informaram à imprensa as medidas tomadas para combater a pandemia em Erechim. Confira agora alguns pontos que são importantes para esclarecer dúvidas da comunidade. Dr. Vanderlei, exames realizados em laboratórios diferentes podem alterar o resultado? Explique para nós a janela epidemiológica. Hoje nós temos dois tipos de exames que podem fazer o diagnóstico do Covid-19. Nós temos um exame de PCR, que a gente chama de exame padrão ouro, ou seja, o exame melhor que tem para fazer, só que ele tem uma peculiaridade que ele tem que ser feito do primeiro dia dos sintomas até no máximo sétimo dia. A partir do sétimo, oitavo dia, estendendo até o nono dia, que seria o mais correto, nós temos o que a gente chama do teste sorológico, seriam os testes rápidos. Tá? O PCR, para quem não sabe, ele é um exame que é coletado o material diretamente da fossa nasal, ou seja, de dentro do nariz e da garganta. E o teste rápido é um teste que é feito com uma gota de sangue. Então, basicamente, isso é primeiro para entender a diferença de um teste e do outro. O que aconteceu, o que pode acontecer? Se você fizer a coleta do material do nariz e da região da boca após o sétimo dia, nós vamos ter um exame possivelmente, mesmo que a pessoa seja contaminada pelo Covid, a gente chama de falso negativo. Ou seja, como você passou o período da coleta do exame correto, ou seja, do primeiro ao sétimo dia, possivelmente esse exame vai dar negativo. Aí que entra, desculpe, aí que entra a utilização do teste rápido. O teste rápido, ele vai medir se o paciente, no caso suspeito, ele já criou, ele desenvolveu anticorpos, ou seja, uma defesa natural do organismo dele contra esse vírus. Esse vírus é um vírus novo, um vírus que nunca se tinha contato com ele, então nenhuma pessoa no mundo tinha anticorpo, ou seja, uma proteção contra ele. O PCR, o primeiro teste que é feito, ele vai direto no vírus. Quando o vírus entra no nosso organismo demora alguns dias, esses 8, 9 dias, para desenvolver uma defesa natural dele. E esse exame, o teste rápido, ele busca esse anticorpo. Então, se nós fizermos o teste rápido nos primeiros dias da doença, o teste rápido vai dar negativo. Por quê? Porque eu não tenho ainda o anticorpo desenvolvido. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar com os dois testes. Se tu me pedir um teste diferente do outro, de laboratórios diferentes, pode dar diferença de resultado? Acredito eu que não, desde que sejam obedecidos esses dias que eu estou falando, essa diferença de dias e coleta no momento certo.
A cloroquina tem ganhado cada vez mais força em hospitais para tratar pacientes infectados pelo vírus. Em Erechim, recebemos 500 comprimidos que serão utilizados em hospitais. Algum paciente já fez uso? Um remédio hoje, para tu colocar ele no mercado, para ele ser disponível, para tu ver eficácia, tu tem que fazer testes, tu tem que testar ele in vitro, ou seja, em laboratório, tu vai ter que testar ele em animais, e depois tu vai testar ele em humanos e ainda esperar um tempo para ver qual é os efeitos colaterais dele. A gente não tem tempo para isso. A pandemia está aí, eu não posso esperar 1 ano e meio, 2 até sair os estudos para poder usar uma medicação. Eu que estou lendo bastante isso, acho que de todos os protocolos que surgiram e sugerindo algumas medicações, o da cloroquina ainda é o que mais nos alenta a tentar usar como tratamento para o Covid. Os hospitais estão preparados para receber pacientes infectados? Comente um pouco a estrutura disponível em nossa cidade. Falo pelo Hospital Santa Terezinha. Temos 16 leitos de UTI prontos, aptos, 45 ventiladores, todos os monitores para monitorar pressão arterial, monitorização cardíaca, monitorização ventilatória, monitorização de temperatura. Todas as camas dispõem de uma balança, são camas novas, muitos respiradores são novos. Inicialmente, nós deixamos 5 leitos separados, mas existe mais 11 que podem ser utilizados na necessidade. Dispomos de 100 pessoas por dia à disposição para o atendimento do serviço Covid, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Dispomos de tomografia 24 horas, laboratório 24 horas. Os treinamentos que já começaram há mais de 1 mês e são feitos de forma diária para diferentes equipes, continuam sendo realizados com diversas formas de treinamento, desde o treinamento do que é essa doença, até o treinamento de o uso de EPIs. Dispomos de quantidade suficiente de EPIs. Para citar um exemplo, um paciente com suspeita de Covid, ele consome 40 aventais por dia. Para isso, o hospital se preparou, houve compra de material do tecido, o Instituto Federal, numa parceria, está cortando e montando esses aventais. Muitas empresas privadas também receberam material e estão colaborando, e estão cortando, e todos os dias tem chegado material, máscaras, luvas, aventais, propés, toucas, a máscara facial. Então, nós estamos nos preparando para 4 meses de suporte de estoque de EPIs. Dr. Dércio Nonemacher, explique o porquê foi escolhido o isolamento horizontal e qual o risco de, em maio, ou quem sabe no mês de junho, precisar optar por um novo isolamento. Essa é uma colocação que pode ser pertinente mesmo, né? Quer dizer, nós não liberamos os idosos, né? Pedimos para ficar em casa e, inclusive, suspenderam as aulas das crianças, né? Por causa exatamente do período pico da possibilidade de contaminação. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos que voltar a dar um passo atrás de novo, se por acaso tiver manifestações de contaminações ou coisa assim. Mas, até o momento, eu não vejo necessidade de fazer isso. Para proteger você e sua família, o Ministério da Saúde orienta a produção caseira de máscaras de modelo simples ou personalizadas e de pano, que também funcionam como barreira na propagação do Covid-19. Nós fomos até o Ateliê Marta aprender a confeccionar uma máscara. Veja como ficou. Desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus, uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem das prateleiras. O Ministério da Saúde está realizando compras de fornecedores nacionais e internacionais, em grandes quantidades para garantir a proteção dos profissionais de saúde que trabalham na assistência às pessoas doentes. Em Erechim, é possível comprar máscaras feitas artesanalmente, utilizando cores, modelos personalizados
personalizadas para deixar o seu visual elegante, seguro e sofisticado. A gente começou fazendo para doação, daí começou uma procura muito grande e o que vamos fazer? Vamos atender o nosso público, nossos clientes. Começamos com a dos adultos e devagarinho, eu quero para os meus pequenos. Como o ateliê trabalha, é exclusivo para crianças, a gente foi criando imagens e oferecendo para as pessoas e estamos numa super produção. E felizes, porque do bem ou mal estamos ajudando ao nosso país, né, gente? As meninas é unicórnios, é florzinhas, é cara de bichinhos, né? Os narizinhos a gente põe. Os meninos têm os super-heróis, tem os zumbis, tem os monstros, tem os games. Aí eles dão a ideia e a gente vai fazendo. A gente tem uma cartela com 45 tipos de tecidos, de todas as cores. Mas eu quero uma preta. Fizemos, que na nossa cartela de tecidos não temos as pretas. Mas eu queria só falar uma coisa, que antes de nós começarmos a fazer nossas máscaras, foi testado, foi falado com médicos para ver a segurança dela. Então, são todas altamente seguras, porque fizemos o teste, que não passa quando tu faz, sabe, mostra muito na televisão, no WhatsApp. Então, porque como a gente trabalha com criança, a nossa maior preocupação é a segurança. E foi o que foi feito, então, graças a Deus, está dando certo. A confecção de máscaras caseiras tem se tornado um fenômeno mundial. E qualquer cidadão pode fazer a sua em casa, conforme explica o passo a passo a Design Marta. Eu já tenho minha medida aqui, ó. Eu boto o meu tecido aqui, ok? Minha régua tem 15, então eu boto mais 5, fica o 20, ok? 5, 10, 15, 20. Pra mim me guiar. Está aqui o meu tecido, o meu forno, está aqui o meu tecido. O direito sempre para baixo, vamos pegar uma cor mais viva. Direito sempre para baixo, ok? Se tu não tem isso, tu usa um molde de papel, bota em cima do teu tecido, tá? Risca. O tecido já está direito com direito, ó, ok? Ok, está cortada. Vamos à máquina, ou se tu não tem máquina, tu pode costurar à mão, deixando sempre uma margenzinha, tá? Tu vai costurar a mão aqui. Como demora muito, nós vamos costurar a máquina, ok? A gente vai começar sempre o pezinho da máquina. Nós vamos começar aqui na metade, ok? E vamos costurar. Toda a volta. Esse espacinho que eu vou deixar aqui é para nós poder virar a máscara, tá? Senão nós não temos como virar. Faz os 4 lados direitinho. Ó, aqui tá o segredo do buraquinho, ó. Esse buraquinho é... Agora a gente vai virar a máscara. Bem direitinho, é bem simples e rápido. Aproveita a própria tesoura para fazer o cantinho, ó. Daí ela fica bem certinha. Ó, nossa máscara está
Prontinha. Agora o outro passo é passar. Vamos lá passar? A parte que ficou aberta, que eu virei, ok? A gente põe pra dentro. Passa a máscara bem certinha. Ela fica um quadradinho. Aqui onde é que tem o furinho, ó, tá? Nós vamos dobrar no meio e fazer uma marquinha aqui e uma marquinha aqui, tá? Vira do avesso, pega-se a metade e encosta aqui, ó, na marquinha que a gente fez, ok? Passa bem a metade, bem direitinho, passa bem. Por que ao contrário? Tá? Ela vai ficar assim. Porque com a máscara pronta, se você quiser, você pode... vai ser costurado agora, tu pode pôr o filtro aqui dentro. Aí, pra ficar firme, mesmo se você fizer isso à mão, põe um alfinetinho, que daí não vai escapar. Agora nós vamos costurar. Que vai fechar o buraquinho e vai deixar a prega pronta. Está quase pronta a nossa máscara. Agora nós vamos pegar o nosso elástico de 20 por 20, vamos pôr aqui, vamos passar uma costurinha aqui, pode seguir, e do outro lado também. Cuidar que ele fique retinho, né? Sempre pro mesmo lado. Agora, o que que nós vamos fazer? Tirar o excesso, tirar os fios. Tá pronta a nossa máscara. Além de eficiente, é um equipamento simples que não exige grande complexidade na produção e pode ser um aliado no combate à propagação do coronavírus no Brasil, protegendo você e outras pessoas ao seu redor. A tricoline, tá? Que ele é bem fechado. O forro também tem que ser de tricoline, isso, orientação de um médico amigo nosso. Ou o forro pode ser... Bom, ela é dupla no caso, né? Ou TNT cirúrgico. Esse outro TNT não, ele passa, vai espirrar, ele passa. Então, meu conselho, quem quiser fazer, e usem o elástico mais levinho possível, porque machuca a orelha. As nossas a gente põe o Elastec, que é uma coisa fininha, tu pode ficar o dia inteiro, tu não sente nada. O outro vai machucando. Mas tu faz a tua máscara com o que tu tem, né? São diversos modelos, cores, padronizações e você pode, juntamente com a equipe do Ateliê Marta, desenvolver o seu modelo ideal. Para os pequenos, os games, super-heróis e unicórnio fazem a festa. E as crianças se tornam super-heróis prontos para combater este vírus. E a sexta-feira já começou com temperatura um pouquinho mais elevada do que a gente teve nos últimos 2 dias. E o final de semana, será que teremos ainda esse sol para aproveitar? Vamos conferir? No sábado pela manhã, uma mínima de 10 graus, a máxima de 23, a média do dia em torno de 16 graus, a umidade do ar 84%, ventos 17 km por hora e não chove no sábado. Teremos um belíssimo sábado. No domingo pela manhã, 11 graus,
a máxima 17 graus, a média 24 graus, a umidade relativa do ar em torno de 83%, ventos 12 km por hora e outro dia de tempo agradável, temperatura muito boa e com sol na região. O início da semana inicia com 12 graus pela manhã, a máxima 25 graus, a média do dia deve permanecer em torno de 19 graus, a umidade do ar 84% e ventos 10 km por hora. E a gente inicia a semana com a temperatura um pouquinho mais alta e com um belíssimo sol também, para que a gente tenha bastante coisa para fazer aí nessa próxima semana. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias lá no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos novamente aqui na TV Erechim. Programa de relacionamento cliente master mais vantagens. Lasanha Seara 600 gramas, 7,49. Cerveja Budweiser On Way, 5,89. Se for dirigir, não beba. Contrafilé bovino com osso, 19,90 kg. Costela suína Majestade sem pele resfriada, 14,99 kg. Cebola, 2,99 kg. Cadastre-se pelo aplicativo, site ou na loja. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.